A graça e a paz de Jesus, amém? Eu estava vindo para cá e estava orando, né? Enquanto eu estava dirigindo, e eu falava assim: agradeci a Deus pela vida de vocês, por fazer parte dessa igreja, por Deus ter preparado essa comunidade onde eu pudesse congregar. Então fiquei extremamente feliz de ver que a maioria dos irmãos vieram, né? E eu agradeço a Deus pela vida de vocês, tá, irmãos? Vocês são muito lindos mesmo, tá? Bem, a responsabilidade de hoje é extremamente grande, dado aquilo que eu creio que o Senhor quer orientar os nossos corações. Eu queria que todos os irmãos pudessem abrir as vossas Bíblias em Abacuque, um dos profetas menores não porque ele era pequeno, ou porque ele não era importante, mas profeta menor porque escreveu pouco. O seu texto é um texto curto. Peço que os irmãos não fechem mais as vossas Bíblias, porque nós retornaremos ao texto algumas vezes durante a mensagem. Nós vivemos tempos difíceis, né? Nossa história não é muito distante da história do profeta Abacuque. Se nós acompanharmos os capítulos iniciais do texto, nós vamos ver que Abacuque está num grande dilema sobre o sofrimento humano, sobre crises existenciais. Mas se eu pudesse definir esse texto em 3 palavras para nós, é um livro bem pequeno, dá para os irmãos lerem numa sentada só. Seriam 3 palavras: conflito, fé e oração. O texto do profeta, ele se inicia com conflitos existenciais, mas ele termina o texto cantando a honra e a glória de Deus. O profeta inicia o texto, nos capítulos iniciais, falando do silêncio de Deus, e ele termina falando sobre a soberania de Deus, e os raios brilhantes de Deus que atingem e mudam o rumo da história. O que nos resta diante do sofrimento, senão a fé e a oração? O pastor Uman compartilhou com vocês uma das nossas lutas, e não tem sido fácil, realmente tem sido um tempo de profundo sofrimento, mas nós temos tido fé e oração. Existem coisas que não podem ser explicadas, senão pela via do canto, da arte. Diante do dilema existencial, o profeta termina o seu texto cantando. Que bom que nós temos vocês aqui, André. Que bom que nós podemos também cantar diante das intempéries da nossa vida. Talvez eu e você devêssemos cantar um pouco mais. Cantar um pouco mais nos nossos lares, nas nossas casas, com as nossas esposas, com os nossos filhos. Talvez nós devêssemos cantar um pouco mais. Vamos ao texto então. Abacuque, capítulo 3, verso de número 2 somente. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Bem, a nossa geração confundiu o que é avivamento.
Eu todos os dias oro pela Antonella e uma das minhas maiores orações é: Senhor, dá a Antonella uma experiência mais profunda do que a experiência que eu tive com o Senhor. Eu oro com medo, porque a nossa geração conhece muito sobre muita coisa, mas conhece muito pouco sobre Deus. Nós criamos uma geração que não lê a Bíblia, que não tem mais a prática da oração, não tem mais o ato de se colocar à disposição para ouvir Deus falando em sua interioridade. Agora, com a pandemia, existem ainda outros que não participam mais da comunhão dos santos. Essa geração não diferencia mais uma música entoada a Deus de uma música que ostenta joias, garotas, dinheiro. Aliás, fazemos parte de uma geração que estão submissos aos discursos políticos e econômicos, mas não se envergam diante da palavra do Criador. Minha geração confundiu avivamento com barulho. Nós achávamos que avivamento era sinônimo de sapatinho de fogo, reteté, dons carismáticos, milagres e maravilhas espetaculares. Minha geração confundiu avivamento com números. Nós achamos que avivamento era sinônimo de agrupamento de pessoas. Nos esquecemos que o verdadeiro avivamento é a vida de Deus plantada em nós. Nos esquecemos que uma multidão andava com Jesus, o número era muito grande, mas que um pequeno grupo de pessoas, avivadas pelo poder do Espírito Santo, transformaram a história da humanidade. Eu venho rememorar a nossa pequena comunidade nessa noite sobre o que é um avivamento. A primeira característica, ou a primeira marca de um verdadeiro e genuíno avivamento, é caracterizado por uma profunda sensibilidade e disposição em ouvir a palavra de Deus. O início do versículo, você pode acompanhar na sua vida, diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Um verdadeiro avivamento é voltar-se às Sagradas Escrituras. Todo verdadeiro avivamento tem como fundamento essa palavra. Todo avivamento não está restrito a um local, a um lugar ou a um tempo, porque o avivamento é a experiência pessoal e comunitária de nos voltarmos a Deus e a sua palavra, independente do momento histórico e do lugar geográfico. Por que nos voltamos à palavra? Porque a palavra provoca em nós temor. Estar diante da palavra é estar diante da nossa crueza, diante da nossa realidade, diante do nosso verdadeiro eu. Somos postos diante de um espelho, onde nós nos enxergamos, e nos enxergamos pobres de espírito. Essa é uma das bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Bem-aventurado os pobres de espírito. Isso é, nós choramos profundamente. É uma outra bem-aventurança. Bem-aventurado aqueles que choram. Por que nós choramos? Nós choramos porque nós nos reconhecemos longe de Deus. Não há avivamento nas mensagens dos coaches gospels, porque a verdadeira mensagem da Sagrada Escritura é: você não consegue sozinho, você não é capaz sozinho. A força
não está na sua mente. E por mais que você se esforce em ser uma boa pessoa, a Bíblia afirma categoricamente que não há um justo sequer. Não existe avivamento sem consciência de pecado, sem reverência, sem submissão e sem temor diante de Deus. Segunda coisa pela qual nós nos voltamos à palavra é porque é na palavra de Deus que nós encontramos a segurança para as nossas vidas. Eu não li para vocês, mas o capítulo 3, no decorrer, vai falar sobre um hino escrito para relatar a história de um Deus soberano, luminoso, vitorioso, e a segurança das nossas vidas não está na circunstância, mas na palavra que sai da boca de Deus, direcionada à sua vida. Por isso eu diria, não deixe de ouvir a palavra de Deus, não deixe de frequentar os cultos, não deixe de frequentar as reuniões de oração, não deixe de participar nos encontros dos homens que nós vamos fazer, não deixe de estar aqui no sábado, no culto dos jovens, nas escolas dominicais, visitar o nosso canal lá no YouTube, esteja sensível e voltando-se à palavra de Deus. A segunda coisa, um verdadeiro avivamento é caracterizado por longos períodos de uma oração intensa e fervorosa. Olhe comigo a parte B do versículo. Aviva, ó Senhor. Há uma oração do profeta. O verso de número 1, você pode olhar aí. Oração do profeta Abacuque. Por que a oração? Porque o verdadeiro avivamento traz em nós o desejo de uma comunicação sincera com Deus. Não é a imposição da religiosidade, não são os horários cronometrados, é um relacionamento apaixonado. Há tempos atrás o pastor disse aqui que nos falta paixão. É isso que falta para a nossa geração mecanizada, falta-nos paixão. Eu lembro de uma vez que eu era recém-convertido, fazia uns 2, 3 meses que eu estava na igreja, eu fui no encontro de jovens, e uma menina que fazia enfermagem em Tupã, ela contou um testemunho, ela era a nossa líder de jovem, né? Ela disse que quando ela morava em Três Lagoas, e ela fazia parte, era professora na salinha das crianças, ela orientou as crianças a orar 10 minutos por dia, antes de dormir, ajoelhar na beirada da cama e orar durante 10 minutos. E no outro domingo, chegou uma criança, e na hora que eles entraram na salinha, a criança estava em prantos, chorando. E ela perguntou, por que você está chorando? Ela falou, professora, porque eu te desobedeci. Aí ela disse, por que você me desobedeceu? Ele disse, porque eu não vi a hora passar, a hora que eu estava orando, e eu orei mais de 1 hora. Sabe o nosso primeiro encontro? Nós temos vários casais aqui. Os nossos primeiros encontros, quando o tempo parava, quando a gente sentava para bater um papo e de repente passaram-se 1, 2, 3 horas simplesmente. Não estou dizendo aqui para a gente fazer uma regra de que, olha, nós vamos orar agora, a partir de hoje, 2 horas por dia. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de paixão, de desejo, de comunhão, de estar próximo, de gostar de estar perto. Nós não temos mais nos perdido nas orações, né? Eu conversava esses dias com o pastor Uman sobre a igreja primitiva, e nós olhava como que a igreja orava para que não houvesse impedimento ao evangelho, né? Interessante isso. A oração, meu querido,
ela é a demonstração da soberania do Criador. Quando oramos, nós estamos dizendo: há alguém que não perdeu os rumos da história, há alguém que tem algo maior do que o próprio destino. Há uma pessoa que está acima da economia, acima do dólar, acima do médico, acima da circunstância, está acima da doença, acima do câncer. Há uma pessoa que está acima dos meus sonhos, está acima dos meus desejos. Ele é soberano por excelência. É por isso que ele ocupa o trono da eternidade e também deve ocupar o trono do nosso coração. Nós oramos porque a oração é uma expressão de dependência a Deus. É quando nós, diante da soberania de Deus, encontramos a nossa pequenez, nossa insuficiência, nossa falibilidade, e estamos muitas vezes declarando em silêncio o grito de alguém que reconhece que é finito diante do eterno. Um verdadeiro avivamento tem como característica a obra missionária. Olha a parte seguinte da que nós lemos no texto. No meio dos anos a notifica. No meio dos anos a notifica. E no meio dos anos torna, faz-a conhecida. O avivamento não é para que nós ficamos conhecidos como igreja. O avivamento não é para que conheça um movimento. O verdadeiro avivamento torna conhecida a obra de Deus nas nossas vidas. O avivamento não é para afagar as nossas vaidades, não é para demonstrar popularidade, não é a ostentação espiritual de dons carismáticos. O verdadeiro avivamento atribui glória somente a Deus. O avivamento não é superficial, ele é profundo e duradouro. O avivamento não é algo momentâneo. Hoje nós temos escutado muito barulho, mas muitas vezes essas latas estão vazias. As pessoas vêm aos cultos, mas voltam para suas casas da mesma maneira. Não encontram Deus. Entram nas igrejas, fazem parte durante 6 meses e depois abandonam, porque não fizeram a sua raiz, não edificaram as suas vidas numa rocha firme, edificaram as suas vidas em líderes, pastores, denominações, nelas mesmas, enfim. O avivamento não é superficial e momentâneo ou só para agora. No decorrer dos anos, faze a tua obra conhecida, ó Senhor. O avivamento dura, ele tem um senso de historicidade. Ao longo dos anos, eu quero que essa chama permaneça viva, permaneça queimando os nossos corações. O verdadeiro avivamento é o outdoor de Deus. Quando a gente passa, né? A gente vê o outdoor, tem ali uma propaganda. O verdadeiro avivamento é um outdoor estendido ao mundo, dizendo: as suas vidas também podem ser queimadas por aquele que criou vocês. A sua vida também pode ser transformada por esse Deus que um dia transformou a minha vida. A sua vida pode ter o rumo completamente mudado, porque um verdadeiro avivamento é o outdoor de Deus nas igrejas, nas denominações, nas cidades, nas nações, que podem transformar a história. E agora eu caminho para o fim, para a gente encerrar. Um verdadeiro avivamento não pode ser por causa das ações humanas e nem pelos projetos humanos. Parte final do verso. Na ira, lembra-te da misericórdia. Por mais que nós façamos algo com o nosso esforço, com o nosso cuidado,
com a nossa melhor de todas as nossas intenções, sem a cruz de Cristo, sem a misericórdia de Deus, a única coisa que nós encontraremos será a ira do Criador, porque todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas quando Deus nos enxerga através da cruz de Jesus, temos paz para com Deus. O profeta diz: na tua ira, ó Senhor, não exerça a tua ira, exerça a tua misericórdia. Porque o avivamento não é causado por realizações humanas. O verdadeiro avivamento é uma realização divina. O avivamento verdadeiro vem do céu. Lembre-se que lá em Atos capítulo 2, o som como de um vento impetuoso vem do céu. Eu gosto muito desse texto, porque diz, de repente veio o som como de um vento impetuoso do céu, não é do homem, não é do chão, não é da terra. O verdadeiro avivamento vem do céu em nossa direção. O Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: o avivamento é obra soberana do Espírito Santo. Ele diz que o avivamento deve ser o anseio da igreja em todos os tempos e em todos os lugares. E ele também diz que nós devemos orar pelo avivamento sempre. O avivamento vem de Deus. Nós só precisamos desejar. 4, portanto, características de um verdadeiro avivamento. Há um retorno às Escrituras Sagradas. Não existe avivamento fundamentado na palavra que você não encontre um anseio, um profundo desejo de estar em comunhão com Deus. O verdadeiro avivamento não é superficial e somente instantâneo, ele é duradouro, ele se faz ao longo do tempo e da história. E o verdadeiro avivamento não é fruto de projetos humanos, é fruto da graça de Deus. Como igreja, como parte dessa igreja e dessa comunidade, crendo que foi Deus quem ministrou essa palavra no meu coração, eu queria então convidar o pastor Uma, que é o anjo da igreja, para que orasse por nós. Que Deus nos dê um verdadeiro avivamento, pastor.